Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu me chamo Lorena Ribeiro, estou cursando licenciatura em Geografia, 8º período, na Universidade Estadual de Goiás, em Minasul. Irei lecionar com vocês um pouco sobre geopolítica mundial, como se formou, como se deu os conflitos, a diferença entre geopolítica mundial e geografia política, entre outros. Geopolítica mundial. O que é a geopolítica mundial? Tem por objetivo de interpretar a realidade global e envolve os estudos de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais. Envolve questões políticas e acordos internacionais, entre outros. Geopolítica pode ser definida como um conjunto de ações e práticas realizadas no âmbito do poder, geralmente envolvendo os estados nacionais no sentido de promover o gerenciamento e o controle dos seus territórios. No entanto, podemos perceber que essa relação muitas vezes vão além da própria noção de Estado, como a Constituição e a Organização Regional de Mecanismos Internacionais. São exemplos a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a OTAN, a Organização do Tratado de Atlântico Norte, que constitui territórios supranacionais. Geopolítica é o mesmo que geografia política? Pode ser considerado ramos diferentes do saber. Geografia política preocupa-se com a relação entre a caracterização espacial relacionadas ao poder do Estado, e a geopolítica pauta-se na estratégia e as relações internacionais envolvendo os Estados, suas soberanias e relações de poder. Apesar das duas formas de conhecimento serem geralmente encaradas de forma sobreposta e quase sempre se interrelacionarem, podem ser considerados que são ramos diferentes do saber. A diferença entre ambas as expressões encontra-se, em grosso modo, na abordagem que cada uma realiza. Mas, como já ressaltamos muitas vezes, esses interesses se interrelacionam, sendo difícil dizer onde termina a abordagem e inicia a outra. Como surgiu a geografia política e a geopolítica? A expressão geografia política é atribuída a Hatzel, como a elaboração e a difusão de sua obra. No entanto, essa forma de conhecimento já existe antes dele, só que com outro significado. Antes, a geografia política era um termo utilizado para qualquer análise envolvendo as leis e as relações diplomáticas relacionadas ao Estado. Como as posições hatzelianas, esse termo ganhou uma nova roupagem, passando a conceder uma maior ênfase aos fenômenos e estruturas espaciais, tanto ambiental quanto social. Posteriormente, muitos estudiosos dedicaram os estudos a esse campo de conhecimento, realizados principalmente para atender aos interesses dos governos e suas políticas nacionalistas. A expressão geopolítica foi elaborada pelo jurista suíço R. Kagel, que somente seu nome é uma forma de conhecimento há muito tempo existente, cujo significado já ressaltamos. Além disso, ao contrário da geografia política, geralmente mais científica, a geopolítica estabelecia-se em um caráter mais militar, comportando-se como uma verdadeira estratégia de posse, dominando a ampliação das fronteiras territoriais. A imagem representa um pouco do que é a geopolítica mundial. Qual a importância da geopolítica mundial? A geopolítica determina como o país é visto pelos outros e como pode ser visto. Mas a ação coordenada, que é o que faz a diferença e orienta a atuação dos governos no cenário mundial. Outra imagem que representa a geopolítica mundial, que é a disputa pelo poder, os conflitos. Quais são os principais conflitos geopolíticos na atualidade? As questões geopolíticas estão ligadas diretamente ao mercado financeiro mundial a partir de alguns casos pontuais, como o separatismo catalão, Primavera Árabe, Boko Haram na Nigéria, tensão nuclear na Coreia do Norte, entre outros.
Qual o novo sistema geopolítico? A nova ordem mundial ou nova ordem geopolítica mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e a força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o enfacelamento da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e o capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo, e a OTAN, a Organização do Tratamento Atlântico Norte, se consolidou como o maior e o mais poderoso tratado militar internacional. O planeta, que antes se encontrava na denominada Ordem Bipolar na Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois após o término da Guerra Fria, o poder militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poder econômico. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, a saber, o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. Por fim, temos a terceira proposta, mais consensual, a unipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter de ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Mudanças hierárquicas internacional. Novas mudanças acarretaram para a emergência de nova ordem mundial. Foi a necessidade da reclassificação da hierarquia entre os Estados Unidos nacionais. Antigamente, costumava classificar os países em primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas desenvolvidos, e em terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. A partir de então, divide-se o mundo em países norte desenvolvidos e países sul subdesenvolvidos, estabelecendo uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica.